Começando, vem com a Suprema desta sexta-feira. Você pode acompanhar o programa de hoje também nas redes sociais, no Instagram da Rádio Cidade, da Suprema e também no YouTube da Rádio Cidade. Hoje a gente vai bater um papo com o doutor Rodrigo Guerra, que é coordenador do curso de odontologia. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Aninha, obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutor, a gente que agradece. Vamos falar sobre pilares do curso de odonto. Atualmente, o que você considera uma das coisas mais importantes do curso de odontologia, principalmente da Suprema? Então, sem dúvida alguma, Aninha, é a carga horária prática. Tá? Eu acho que a odontologia é um dos poucos cursos na área da saúde onde você tem prática desde o primeiro período de aula. Para vocês terem ideia, eu pego os meus alunos, entrego um cubo de cera e eles, ao final do período, têm que devolver um dente. Seja um incisivo central, um lateral, um canino, enfim. Então, eu acho que esse, de fato, é um curso prático, tá? Então, a carga horária prática do curso de odontologia é muito alto, acima da média do país, e eu acho que isso é um grande diferencial. Bacana. Doutor, em outros programas, a gente já falou também sobre tecnologia. Como que o curso de odonto da Suprema lida com esse avanço de tecnologia e como que isso está inserido nas disciplinas? Então, quando a gente fala em tecnologia, né, Aninha, para o leigo, principalmente, fica parecendo, tem um computador, tem alguma coisa, e não é só isso. Na verdade, hoje a gente entende tecnologia como algo que eu posso usar no ensino também. Então, a Suprema usa de tecnologias educacionais as mais variadas possíveis para que o estudante se sinta inserido no processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente usa uma avaliação critério referenciada, que a gente usa ator para simular. Então, o aluno chega num consultório e tem lá um ator que passou a noite com dor de dente. Então, ele aprende a dar bom dia para alguém que teve uma péssima noite, ele aprende a olhar no olho de uma pessoa que foi treinada a ter sentido dor, enfim. Coisas que ele vai usar no dia a dia, que ele vai sentir na pele, a gente consegue trazer isso para a formação, sabe? Bacana. Então, esse, por exemplo, é um momento formativo que para a gente é muito rico, chamado de OSCE, é uma avaliação estruturada, tá? Só para você ter uma ideia, a Suprema hoje é referência na formação de indivíduos através do método OSCE, ou OSCE, alguns falam, é uma sigla, e só para você ter ideia, a gente já, algumas estações a gente faz em parceria com a Universidade de Birmingham. Que legal. Porque existe uma estratégia de como formar indivíduos através do OSCE. O que é mais legal? Eu levo o estudante ao limite no entendimento do que ele precisa saber do ponto de vista técnico, do ponto de vista prático, sim, mas também como ser humano. Como que eu recebo um paciente que sentiu dor de dente a noite inteira e falo, bom dia, tá tudo bem? Claro que não. Claro que não, né? Ninguém gosta de sentir uma dor de dente, tá? Então, quando a gente fala em tecnologia, eu trato em dois aspectos. Tecnologias educacionais, que a gente usa para a formação do indivíduo, e tecnologias que eu considero da própria profissão. Né? A Suprema é uma faculdade privada que fornece todo o material de consumo para o estudante. Bacana. Então, a gente tem a possibilidade de deixar os estudantes trabalhar com o que tem de melhor no mercado em termos de produtos, sejam resinas, materiais de moldagem, e aí entram as tecnologias digitais, que é hoje a grande tônica dentro da odontologia, né? A odontologia digital veio para mudar a profissão, eu acredito que nos últimos 50, 100 anos, talvez, a grande mudança da odontologia seja a digitalização de todos os procedimentos que a gente está conseguindo levar, mantendo a possibilidade de handmade, ou seja, feito à mão, sim, mas agora usando a tecnologia computacional, o scanner e os programas digitais para a confecção desses dentes, com uma performance melhor, adaptação melhor, uma anatomia melhor, então uma previsibilidade no tratamento melhor. Bacana. Essa questão, doutor, dos materiais, isso já, esses tipos de materiais que vocês fornecem são usados nos consultórios hoje em dia? Isso é bom para o estudante que vai formar daqui a pouco, que ele já vai ter contato com isso? Então, Aninha, esse é um grande diferencial da Suprema também, porque quando a gente faz nas escolas públicas, geralmente o material de consumo ele é fornecido, e nas privadas isso não era frequente. Quando o curso de odontologia da Suprema começou, a iniciativa de fornecer o material para os estudantes era eu garantir a qualidade na formação.
Imagina, se eu formo um indivíduo usando um material de qualidade inferior, ele vai se formar numa qualidade pior. Então a gente acredita que a disponibilidade de materiais de qualidade para o estudante vai contribuir na formação do indivíduo. Além disso, a gente consegue ofertar um tratamento melhor para as pessoas carentes que procuram o atendimento. Né? Então, na verdade, é um ganha-ganha. Tá? Então, ofertar isso aos estudantes é um grande diferencial, sem contar que isso é uma baita economia, né? Porque o indivíduo que está numa escola privada e vai pagar a mensalidade, se ele ainda tem que comprar o material de consumo, o curso no final, mesmo que a mensalidade seja um pouco mais barata, com a aquisição do material, esse preço sobe. Então, hoje, a oferta do material é, na verdade, também uma economia para o estudante. Muito bacana. Doutor, vamos falar sobre as clínicas odontológicas da Suprema. Eu queria que você explicasse um pouquinho como que funciona, quais os alunos que estão inseridos nessas clínicas. Fique à vontade. Excelente pergunta. Então, Aninha, na verdade, a Suprema hoje disponibiliza de 2 clínicas odontológicas com equipos, com ultrassom, scanner, raio-x, enfim, tudo que é necessário para a formação de um indivíduo. Uma clínica fica no campus Salvaterra, e lá os pacientes, os alunos vão atender pacientes que têm demandas que a gente considera de baixa e média complexidade. Então, uma limpeza, uma restauração menor, uma pequena cirurgia, esses tratamentos são feitos lá. Por quê? É o início da formação do cirurgião dentista. Perfeito. A partir do momento que os tratamentos vão ganhando complexidade, o estudante vai progredindo no currículo, ele passa a fazer os atendimentos no Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, que também tem uma clínica totalmente equipada, com scanner, com raio-x, e uma novidade que vem para agora é o primeiro tomógrafo odontológico. Ele vai ser instalado lá no Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, com oferta de exames gratuito para os pacientes do SUS. Se Deus quiser, essa obra termina agora. Muito bom. E então eu consigo levar os pacientes para lá para receberem tratamentos de alta complexidade que a gente fala. Então, um tratamento de canal, uma prótese, uma dentadura, né, uma prótese removível, parcial, ou seja, total. E aí lá eu tenho um estudante, então, que já recebeu uma carga horária do curso maior e está lá para desenvolver outras habilidades que exigem uma complexidade maior. Então, as 2 clínicas são divididas basicamente assim: atendimentos mais simples, digamos assim, no campus, atendimentos mais complexos no hospital. E é bacana, doutor, que o aluno ele vai realmente para a prática, né? Bota a mão na massa mesmo nessas clínicas. Tem algum profissional, algum professor que faz esse acompanhamento do estudante? Não, sem dúvida, tá? A Suprema, a gente tem uma regrinha numérica, eu sempre resguardo o estudante para ele ter um professor, no máximo com 12, 13 alunos, e esses alunos vão trabalhar em dupla sempre para aprender também o papel de auxiliar, porque depois que ele sai, ele vai ter que treinar alguém para ser assistente dele. Verdade. Então, a gente só consegue delegar se a gente passa por aquilo, né? Maravilhoso. Então, os estudantes, no começo, eles ficam até preocupados. Eu vou trabalhar em dupla? Sim, trabalhar em dupla também é uma forma de aprender, tá? Então, lá no hospital ou no campus, eles aprendem a trabalhar em dupla e a gente resguarda que um professor esteja com um grupo de 6 duplas no máximo para poder dar atenção e eles poderem atender os pacientes. Aninha, é fundamental entender que a gente só deixa o estudante atender o tipo de tratamento de acordo com a complexidade que ele já foi treinado para aquilo. Com certeza. Então, nenhum estudante vai fazer um implante no 4º período, nenhum estudante vai fazer um tratamento de canal no 3º, no 4º período, porque ainda ele não atingiu o nível necessário para aquilo, tá? Então, para os pacientes também que precisam de tratamento, eles podem buscar o hospital para se cadastrar. A gente tem um processo de triagem, então a gente separa esse paciente. Esse aqui vai para cá, esse aqui vai para cá, exatamente para a gente ofertar também um tratamento de qualidade e contribuir com a formação da nova geração de dentistas. Né? Com certeza. E como que isso reflete, doutor, no curso de odonto da Suprema? Formam-se mais estudantes qualificados, humanizados também? Eu acredito muito nisso, sabe, Aninha? Eu acho que a gente tem um lema na Suprema, eu já falei algumas vezes aqui, né? A gente gosta de formar gente que gosta de gente. A área da saúde, a gente precisa dominar todas as técnicas, mas na hora que a gente olha no olho de uma pessoa que passou uma noite com dor, a minha postura tem que ser diferente. Né? Na hora que eu vou fazer uma cirurgia em alguém, pode ser algo simples para quem vai fazer,
Mas para quem está recebendo, é um dilema, né? Quantas pessoas têm medo de dentista? A gente já falou várias vezes isso, né? É verdade. Ir ao dentista, para alguns, é uma luta. Quantos pacientes a gente já não viu que nunca foram ao dentista por medo? E eu acho que é fundamental a gente ensinar todas as técnicas para os novos dentistas, mas é fundamental a gente fazer eles enxergarem o indivíduo doente que está ali precisando de ajuda, né? E a gente vai mudando, sabe, Aninha, com poucas coisas. Por exemplo, não era frequente o estudante de odontologia ou o dentista pedir um exame de sangue para o paciente que ia fazer uma extração. E aí, a gente não sabia. Será que é porque não sabia olhar o exame? Será que não era comum isso? Então, o que a gente está enxergando cada vez mais é que formar um indivíduo que possa realmente cuidar de outro indivíduo é fundamental para essa nova geração. Então, eu preciso, antes de fazer um procedimento no meu paciente, olhar o exame de sangue. Eu preciso aprender a olhar o exame de sangue, né? O risco cirúrgico foi feito adequadamente, eu preciso aprender a conversar com um médico, cardiologista, que vai falar, ó, esse paciente, ele tem um stent, ele já foi operado de coração, ele toma esse e esse remédio. Então, a odontologia, já há algum tempo, e a gente vem insistindo com isso, deixa de ser uma profissão essencialmente técnica. E eu acho que é essa a grande virada de chave na formação do cirurgião dentista que sai da Suprema. Ele passa a dominar a técnica, mas ele consegue segurar a mão do indivíduo e falar assim, eu vou cuidar de você como um todo. É um profissional, mas também um ombro amigo, digamos, né, doutor? Isso, né? Tradicionalmente o dentista, eu acho que até pela cadeira, né? A gente assenta naquela cadeira assim, às vezes dá uma vontade de contar umas coisas, de dividir umas angústias, né? É verdade. E a gente precisa treinar, então, o aluno, o cirurgião dentista, a saber ouvir, né? A partir daquela queixa, como que eu me porto, como que eu faço, né? E existem até coisas compulsórias, obrigatórias, sabe, Aninha? Então, quando eu olho, eu recebo, por exemplo, para atender uma criança, e eu percebo que aquela criança tem um hematoma, que ela tem alguma lesão, eu posso desconfiar, às vezes, de um abuso em casa. Então, eu também tenho que treinar o cirurgião dentista para identificar esse tipo de situação e mais, né? Como intervir? Eu preciso notificar, eu vou fazer uma denúncia, eu vou chamar um pai, eu vou chamar uma mãe, vou identificar isso na escola. Então, é muito mais do que olhar só um dente. Então, né, para a gente fechar esse raciocínio, professora danada não para de falar, né? Mas assim, a gente sai falando. mas, fundamentalmente, o que eu acredito é que a formação não é só aprender a esculpir um dente, fazer uma restauração. É realmente cuidar das pessoas. Eu acho que isso é, acima de tudo, o meu desejo na formação desses novos cirurgiões dentistas. Perfeito. Com essa aula do Dr. Rodrigo Guerra, a gente fecha o Vem com a Suprema dessa sexta-feira. Para você que quer conhecer mais informações sobre a faculdade e também o curso de odontologia, acesse o site da Suprema aí nas redes sociais, na internet, para você ficar por dentro de tudo. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela sua presença. Até uma próxima. Eu que agradeço. E quem quiser conhecer a Suprema, conversar um pouquinho sobre o curso, eu estou lá à inteira disposição para recebê-los. Tá bom? Muito obrigado, Aninha. Obrigada, doutor. Vem com a Suprema de hoje. Fica por aqui. A gente volta na próxima sexta, 8h30 da manhã.